Meu nome é Renato, eu tenho 35 anos, sou casado, tenho uma filha pequena e até poucos meses atrás eu ainda acreditava numa coisa que meu pai repetiu a vida inteira. Dentro de casa, um segura o outro, mesmo quando ninguém de fora entende. Eu cresci ouvindo isso na cozinha de piso frio da casa dele, enquanto ele consertava a tomada, reaproveitava pote de sorvete e dobrava a conta vencida como se a organização pudesse espantar desgraça. Meu pai, Osvaldo, 62 anos, nunca foi de abraço fácil, mas era daqueles homens que acordavam antes do sol e deixavam o café pronto em silêncio. Quem olhava de fora dizia que ele era duro. Quem morava perto sabia que dureza, no caso dele, era só o jeito que ele encontrou de continuar inteiro. Minha mãe morreu cedo e ele criou eu e meu irmão Leandro praticamente sozinho, fazendo bico, aceitando o turno dobrado, pegando serviço que homem da idade dele não devia mais pegar. Eu era o filho que não dava trabalho. O Leandro era o filho que ainda ia se encontrar. Na infância, essa diferença parecia pequena. Na vida adulta, ela virou um abismo educado, desses que a família finge que não vê porque dá menos trabalho continuar chamando de fase. Eu saí cedo de casa, casei, fui morar num apartamento simples, financiado, longe o bastante para ter paz e perto o bastante para socorrer meu pai quando ele precisasse. Leandro ficou indo e voltando. Uma temporada com meu pai, outra com uma mulher diferente, depois aparecia falando de sociedade, aplicativo, venda online, oportunidade, recomeço. Nada durava. O que sempre durava era a paciência do meu pai. No começo eu chamava isso de amor. Depois passei a chamar de preferência. E teve um dia em que essa diferença bateu na minha porta não como sentimento, mas como cobrança. Era uma terça-feira abafada, daquelas em que até o elevador parece respirar cansado, quando o porteiro me interfonou, dizendo que tinha um homem da cooperativa de crédito querendo confirmar meu endereço completo. Eu achei que fosse golpe. Perguntei qual cooperativa. Ele disse o nome. Era a mesma da agência onde meu pai tinha conta há anos. Desci com raiva e subi com um envelope pardo na mão e um aperto no estômago que eu ainda não sabia nomear. Na frente estava escrito: Notificação de responsabilidade solidária. Meu nome vinha logo abaixo. Eu li aquela folha 3 vezes em pé na pia, enquanto minha esposa lavava a lancheira da nossa filha e me perguntava o que tinha acontecido. No documento, constava que eu aparecia vinculado, por procuração e anuência, a uma renegociação de dívida que eu nunca tinha visto na vida. O valor era alto o suficiente para bagunçar qualquer casa comum e baixo o suficiente para denunciar uma verdade ainda pior. Não era erro de milionário, era tragédia de família. Liguei para o meu pai na mesma hora. Ele não atendeu. Liguei para o Leandro. Caixa postal. Eu sabia, antes de ouvir qualquer explicação, que os dois estavam dentro da mesma história e que, de alguma forma, eu tinha sido puxado para ela sem assinar nada conscientemente. Minha esposa, a Camila, ficou me olhando com aquele silêncio dela que não acusa, mas também não alivia. Ela só perguntou: "Você sabia de alguma coisa?" Eu respondi não tão rápido que a resposta saiu ofendida, como se ela tivesse me traído por perguntar o óbvio. Mas a verdade é que, no fundo, eu não sabia da dívida, eu só conhecia o padrão. Meu pai escondia problema até o problema criar dente. Leandro só aparecia quando precisava que alguém acreditasse nele mais uma vez. Eu passei a tarde tentando trabalhar e não consegui. Cada planilha aberta parecia zombar da minha cara. No fim do dia, peguei o carro e fui para a casa do meu pai. A rua estava igual. As samambaias da vizinha estavam iguais, a grade rangia do mesmo jeito, mas a casa tinha um silêncio diferente. Não era paz, era desgaste. Meu pai abriu o portão com a mesma camisa de malha desbotada e o mesmo rosto de quem já sabia por que eu estava ali. Nem perguntou se eu queria entrar, só saiu da frente. Na mesa da cozinha, ao lado do açucareiro velho, estava um carnê amassado, preso por elástico, e um envelope de cartório com carimbo azul. Na mesma hora, eu entendi que aquilo não tinha começado naquele dia.
eu só tinha sido o último a saber. Se você já foi o último da família a descobrir uma coisa que mexia diretamente com a sua vida, continua comigo, porque o pior não foi a dívida. Foi entender por que eu tinha sido escolhido para carregar uma parte dela. Meu pai sentou sem me olhar e começou por uma frase que me fez mais mal do que um grito faria. Ele disse: "Eu ia te contar quando resolvesse." Essa frase, na minha família, sempre significou a mesma coisa. Já fizeram a besteira, já esconderam a besteira, e agora querem que você admire o esforço de administrar os destroços. Eu pedi que ele falasse do começo. Ele enrolou, coçou a testa, abriu o carnê, fechou de novo, até admitir o nome que eu já esperava ouvir: Leandro. Segundo meu pai, meu irmão tinha pegado dinheiro para montar uma distribuidora pequena com um amigo. Deu errado. Depois pegou outro dinheiro para cobrir o primeiro. Depois surgiu outra dívida, agora com juros, atraso e promessa de bloqueio judicial. Tudo isso eu até conseguia imaginar. O que eu não conseguia engolir era meu nome no meio. Foi aí que meu pai empurrou o envelope de cartório na minha direção. Dentro tinha uma cópia autenticada de uma procuração particular reconhecida em firma. Meu nome estava ali, meu CPF estava ali, e uma assinatura parecida com a minha também estava ali. Parecida, não igual. Eu senti primeiro calor, depois vergonha, depois uma vontade infantil de rasgar tudo e fingir que papel rasgado deixa de valer. Perguntei quem tinha feito aquilo. Meu pai respondeu do jeito mais covarde que alguém responde quando quer dividir culpa sem escolher lado. Foi uma confusão. Confusão é esquecer guarda-chuva. Confusão é pegar ônibus errado. Aquilo era falsificação com sobrenome. Foi nessa hora que Leandro apareceu no portão, como se tivesse calculado o momento exato em que eu já estaria ferido o bastante para talvez ouvir qualquer desculpa. Ele entrou falando baixo, com cara de quem treinou humildade no espelho. Disse que nunca quis me prejudicar. Disse que era só até virar o jogo. Disse que o gerente da cooperativa pressionou. Disse que o pai se ofereceu. Disse tantas coisas em 5 minutos que eu entendi uma regra antiga. Quem mente muito, raramente vem com uma mentira só. Eu perguntei diretamente se a assinatura era falsa. Ele demorou meio segundo. Meio segundo basta. Meu pai interferiu. Falou que reconheceu firma porque achou que depois conseguiriam substituir, regularizar, ajustar. Ajustar, outro verbo que a família usa quando comete um crime com tom de favor. Eu fiquei olhando para os dois. E o que doeu não foi apenas a fraude, foi perceber a coreografia inteira. Leandro erra, meu pai corre, eu absorvo. Sempre funcionou assim em menor escala. Conta pequena, recado chato, busca de madrugada, dinheiro emprestado só desta vez, aluguel atrasado escondido, celular no meu nome por questão de score. Naquele dia, eu enxerguei que nenhuma daquelas ajudas era isolada. Era treinamento. Eu tinha sido educado, sem perceber, para ser o filho confiável que cobre o buraco aberto pelo filho imprevisível. A prova final veio de um detalhe besta. No meio dos papéis havia um comprovante de TED dobrado dentro do carnê, com a data de 3 semanas antes da procuração. O valor tinha saído da conta do meu pai e ido direto para Leandro. Ou seja, não foi uma emergência improvisada na última hora. Eles já estavam movimentando dinheiro, tentando conter o estrago e montando a ponte que terminaria em mim. A dívida não caiu na minha vida como acidente. Ela chegou por etapas, com planejamento, silêncio e escolha. Naquela noite eu voltei para casa sem jantar. Camila me esperou acordada na sala. Eu sentei no chão, encostado no sofá, e contei tudo, sem heroísmo nenhum. No meio da conversa, ela disse a frase mais simples e mais certeira de todas. Seu pai teve pena do Leandro e coragem com você. Eu nunca esqueci isso, porque era exatamente isso. Tem gente que chama de amor incondicional. Às vezes é só injustiça bem distribuída entre quem apronta e quem aguenta. 2 dias depois, fui ao cartório que constava no reconhecimento de firma. Eu não fui por esperança. Fui porque precisava ver com meus próprios olhos até onde aquilo ia.
Cartório tem um tipo de frieza que não depende de ar-condicionado. Senha, carimbo, balcão, voz baixa, pasta plástica, gente resolvendo casamento, morte, venda, divórcio, procuração, tudo na mesma fileira. Quando a atendente localizou o ato, ela confirmou que meu pai tinha comparecido com o documento e com cópia dos meus dados. Eu perguntei se eu estive lá. Ela disse que pelo registro não. A firma reconhecida foi por semelhança no documento apresentado. Na prática, alguém levou uma assinatura pronta e o cartório reconheceu com base no padrão cadastrado ou na documentação levada, dentro do procedimento usado naquele atendimento. Eu pedi a certidão do ato, paguei a taxa com a mão tremendo e sentei num banco de madeira do corredor para ler. Foi ali que a dor realmente mudou de lugar, porque até então eu achava que meu pai tinha se desesperado e aceitado uma solução torta. Mas a certidão mostrava datas, horários e sequência. A TED veio antes, o pedido de renegociação veio depois. A procuração foi a etapa seguinte. Nada daquilo nasceu em uma tarde de pânico. Era um plano ruim, mas ainda era um plano. Eu saí do cartório e fui direto para a cooperativa de crédito. Lá, depois de insistir bastante, consegui falar com um supervisor que confirmou que a operação estava vinculada a um contrato de renegociação baseado na documentação entregue pelo representante do núcleo familiar do devedor. Em português claro, aceitaram o pacote que meu pai e meu irmão levaram, e o meu nome servia para dar aparência de garantia moral e financeira. Eu pedi cópia do contrato. Não consegui naquele momento, mas consegui uma informação suficiente para me quebrar. Havia previsão de execução subsidiária sobre bens e rendimentos vinculáveis, caso o acordo fosse descumprido. Eu pensei na escola da minha filha, na prestação do apartamento, na dispensa de casa, no tal um segura o outro que meu pai tanto pregava. E tive vontade de rir de nervoso no meio da agência. Na saída, Leandro me ligou. Pela primeira vez desde a confusão, ele não tentou parecer calmo. Falou que eu estava exagerando, que ninguém ia perder apartamento nenhum, que eu estava transformando ajuda de família em caso de polícia. Eu perguntei uma coisa só: você assinou meu nome? Ele ficou em silêncio. Depois respondeu: foi para o pai não perder a casa. Essa resposta acabou comigo porque, pela lógica dele, o meu patrimônio era mais disponível que a consciência dele. O problema nunca foi apenas dívida, era hierarquia afetiva. Meu pai podia perder a casa? Tragédia. Leandro podia responder pelo que fez? Crueldade. Eu podia entrar no rolo sem consentimento? Ajuste de família. Naquela noite, meu pai apareceu no meu apartamento sem avisar. Ele ficou de pé na porta, segurando uma sacola com pão e 2 bananas, como quem ainda acreditasse que pequenos gestos domésticos compram perdão. Eu deixei ele entrar porque minha filha já estava dormindo. Ele sentou na ponta do sofá e disse que tinha errado, mas que fez para ganhar tempo. Eu perguntei: tempo para quê? Para me avisar depois de me colocar no contrato? Ele chorou. Eu nunca tinha visto meu pai chorar daquele jeito. Não foi bonito, foi cansado. E mesmo vendo aquilo, eu não consegui aliviar, porque existe uma fase da dor em que o choro de quem te feriu parece só mais uma tarefa jogada no seu colo. Se em algum momento da sua vida você também percebeu que a pessoa que mais te cobrava maturidade era justamente a que se sentia no direito de decidir por você, continua ouvindo, porque foi nessa semana que eu precisei escolher entre proteger meu pai e proteger minha filha. No dia seguinte, eu procurei um advogado. Só essa frase já me fez parecer traidor para a parte da família. Antes mesmo de qualquer ação, uma tia minha me ligou dizendo que eu precisava ter calma, que meu pai estava velho, que irmão é irmão, que processo destrói família. Eu ouvi tudo e pensei uma coisa que não tive coragem de falar em voz alta. O que destrói família não é processo. Às vezes, é justamente o que obrigam alguém a engolir para evitar processo. O advogado foi objetivo.
Disse que eu precisava formalizar contestação, produzir prova da irregularidade da assinatura, notificar a cooperativa e definir se eu iria ou não representar criminalmente pela falsificação. A última parte caiu na mesa como tijolo. Representar criminalmente significava transformar meu irmão em réu potencial e arrastar meu pai para depoimento, confronto, vergonha pública. Não representar significava abrir espaço para eu seguir negociando sobre algo que nunca autorizei, com risco de carregar por anos a conta moral e financeira dos dois. Passei 3 noites sem dormir direito. Meu pai me ligava pouco. Quando ligava, parecia menor. Leandro me mandava mensagens oscilando entre arrependimento e acusação. Uma hora dizia, eu vou resolver. Na outra dizia, você sempre quis me ver por baixo. Esse tipo de frase machuca porque tenta reescrever sua biografia no meio do incêndio. Eu sempre ajudei Leandro. Perdi finais de semana, cobri aluguel, indiquei trabalho, paguei curso que ele abandonou, menti para vizinho, emprestei carro, ouvi promessa, dei voto de confiança vencido. Ainda assim, bastou eu dizer não uma vez para ele me transformar no irmão invejoso da própria fantasia. No 4º dia, sentei à mesa com Camila depois que nossa filha dormiu e perguntei o que ela faria. Ela respondeu, eu faria o que impede isso de voltar a acontecer. Foi a primeira resposta que não falava de punição nem de perdão. Falava de limite. E limite, na minha família, sempre foi tratado como arrogância de quem cansou de servir. Então eu tomei a decisão mais difícil da minha vida adulta. Eu autorizei o advogado a seguir com a contestação completa, inclusive registrando formalmente a irregularidade da assinatura, mas dei um prazo curto para a cooperativa suspender qualquer cobrança vinculada ao meu nome antes de ampliar a medida. Também avisei meu pai de uma coisa que ele não esperava ouvir de mim. Eu não ia pagar 1 centavo para ganhar tempo. Nem para ele, nem para Leandro. Se o objetivo da fraude era usar minha previsibilidade contra mim, aquilo terminava ali. Meu pai veio até minha casa no mesmo dia. Não entrou. Ficou no corredor do prédio, encostado na parede de tinta bege, com o olhar de homem que envelheceu 2 anos em 1 semana. Ele me perguntou se eu realmente faria isso com meu próprio irmão. Eu respondi com uma calma que eu não sentia. Não fui eu que fiz isso com meu irmão. Vocês fizeram comigo. Ele fechou os olhos como se a frase tivesse peso físico. Naquele momento, pela primeira vez, eu parei de falar como filho e falei como adulto lesado. Isso muda tudo. A cooperativa, depois da notificação e da análise do caso, suspendeu a cobrança direcionada a mim até reavaliação documental. Mais tarde, com o avanço da contestação, meu vínculo foi retirado da operação questionada, porque a irregularidade da assinatura e da representação não se sustentava do jeito como tinham apresentado. Mas justiça na vida real raramente vem limpa. Veio custo junto. Leandro desapareceu por um tempo. Soube por terceiros que vendeu o carro, saiu do aluguel onde estava e foi morar com uma mulher em outra cidade. Meu pai não perdeu a casa naquele mês, mas precisou renegociar outras coisas, vender ferramentas antigas, abrir mão de uma pequena reserva e aceitar uma ajuda que eu ofereci só para despesas básicas, com uma condição clara: dinheiro nenhum passaria pela mão do Leandro. Ele aceitou, mas a relação nunca voltou para o lugar antigo. Talvez porque o lugar antigo fosse justamente o problema. Durante meses, nossas conversas ficaram curtas e práticas. Remédio, mercado, consulta, conta de luz. Sem conselhos, sem aquela autoridade automática de pai que decide o rumo emocional da casa. A ferida maior, porém, não foi com meu irmão. Foi com a imagem que eu tinha do meu pai. Eu demorei para entender que ele não tinha me traído por me amar menos de forma simples. Ele me traiu porque acreditava que eu suportaria. Tem gente que chama isso de confiança. Eu chamo de abuso da confiança. Meses depois, encontrei meu pai sozinho na cozinha, mexendo no mesmo açucareiro velho, o carnê já sem utilidade, jogado numa gaveta.
Ele disse uma frase que eu não esperava mais ouvir. Eu protegi o filho errado do jeito errado. Não foi pedido de perdão. Não foi cena de novela. Foi só uma verdade tardia, dita por um homem cansado. Eu não abracei, não chorei, não disse que estava tudo bem porque não estava. Eu só respondi: agora o senhor vai ter que aprender a não me usar para salvar ninguém. Foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. Hoje, quando alguém fala que família é tudo, eu penso com cuidado antes de concordar. Família pode ser abrigo, mas também pode ser o lugar onde inventam que o mais forte tem obrigação de aceitar tudo calado. Eu continuei sendo filho, continuei ajudando no que era digno e claro, mas nunca mais assinei nada no escuro, nunca mais aceitei urgência sem documento, nunca mais confundi amor com disponibilidade infinita. Perdi um tipo de inocência que talvez não volte. Em troca, ganhei uma coisa que demorou muito para nascer em mim: limite sem culpa. E foi isso que realmente mudou a minha vida. Não a suspensão da cobrança, nem o susto do cartório, nem o silêncio do meu irmão. O que mudou foi perceber que, às vezes, a única maneira de não afundar junto é recusar o papel de boia humana da própria família. Se essa história te atravessou de algum jeito, comenta com sinceridade. Em que momento você percebeu que ajudar alguém da família tinha deixado de ser amor e virado peso nas suas costas? E se você acompanha histórias assim, se inscreve para não perder as próximas.